todos os alunos do Seminário Teológico Talmide. Estamos aqui iniciando mais um dia de aula. Estamos estudando a disciplina História da Igreja 1 e na aula de hoje vamos estudar o período da Igreja Imperial. Esse período da Igreja Imperial é marcado por alguns acontecimentos bem importantes para a Igreja. É o período em que a Igreja fica livre da perseguição, de muitas perseguições. É o período em que a Igreja recebe o nome de católica como um nome institucional, né, um nome próprio de uma instituição. É também quando acontecem os principais concílios da Igreja, né, que são considerados como concílios importantes. É o período que a Igreja enfrenta algumas controvérsias teológicas bem severas, e a principal delas girava em torno da pessoa de Cristo. Se Jesus era 100% homem ou 100% Deus, ou se eram as duas coisas. E tudo isso favoreceu o desenvolvimento de uma série de outras coisas que nós vamos conhecer no decorrer deste estudo. Então, vamos começar contextualizando a situação do Império Romano. O Edito de Milão, que foi um edito de tolerância promulgado por Constantino em 313, marcou o fim da era de perseguição contra os cristãos e o começo da Igreja Imperial. Em 330 d.C., Constantino estabeleceu a cidade de Constantinopla, a antiga cidade de Bizâncio, como sua capital para sair do contexto pagão de Roma e para encontrar um local melhor protegido, nomeando outros imperadores para administrar as diferentes partes do império. Ele se afastou do Senado e das famílias aristocráticas dedicadas ao paganismo, trouxe muitas estátuas pagãs para Constantinopla, dizendo que eram para decoração, para ornamentação, apoiou a construção de igrejas e nomeou alguns cristãos para altos postos do seu governo, da sua administração política. No entanto, ainda era o pontífice máximo do culto pagão e participou de ritos pagãos em todo o seu reino. Inclusive, recebia adoração como imperador, recebia culto como imperador. Nunca se submeteu à disciplina da Igreja e foi batizado somente um pouco antes de morrer. É muito difícil avaliar a fé de Constantino, mas podemos dizer que ele era um forte simpatizante da fé cristã, com uma teologia muito confusa e uma prática bem contraditória. Depois de Constantino, seus sucessores não eram tão tolerantes e no ano 400, eles exterminaram o paganismo, recordando que Constantino deu tolerância religiosa para os cristãos e também para os pagãos. Constantino havia promovido o cristianismo e tolerado o paganismo, mas seus sucessores perseguiram os não cristãos, ou seja, os pagãos. Em pouco tempo, os cristãos deixaram de ser os perseguidos para se tornarem os perseguidores. Alguns aplaudiram esse evento como uma grande bênção de Deus, como, por exemplo, Eusébio de Cesareia, que elogiou Constantino, dizendo que ele era o ponto culminante do plano de Deus e celebrou a crescente opulência da Igreja. Outros consideraram esse fato, esses favores de Constantino e do Império na Igreja, como um desastre para a fé cristã, uma apostasia da simplicidade da fé, o que de fato foi. Alguns acreditavam que a Igreja havia conquistado o Império, enquanto outros pensavam exatamente o oposto, que era o Império e, consequentemente, o mundo que haviam conquistado a Igreja. Outro imperador
foi Juliano o Apóstata, que reinou de 331 até 363. Ele tentou impor o paganismo novamente, tentou restaurar o culto pagão, mas não teve êxito duradouro. Em 375, Teodósio, que já era outro imperador, dividiu definitivamente o império em Ocidente e Oriente, em grego e latim. E aqui, em Teodósio, temos que nos recordar que foi justamente o imperador Teodósio, no ano de 371, que declara o cristianismo como a religião oficial do Império Romano e institui o nome da igreja como Igreja Católica Romana, certo? Então, quem oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano e dá o nome de Igreja Católica Romana a essa instituição foi o imperador Teodósio no ano de 371. Em 337, o império é invadido, né, os diversos grupos chamados bárbaros invadem o império, derrubam as defesas do Império Ocidental e Roma cai definitivamente no ano de 476, quando os bárbaros depuseram Rômulo. Com a queda de Roma, vocês devem estar se recordando, né, quando vimos a linha de tempo de cada período da igreja, 476 é o ano que marca o fim do período da igreja imperial e o início da igreja medieval. Então, esse período vai até a queda de Roma, que é o fim do Império Romano no Ocidente. Esse império acaba no Ocidente, mas ele continua no Oriente, e no Oriente ele vai perdurar por mais quase 1000 anos. Razões para a queda do Império Romano. O que provocou a queda do Império Romano no Ocidente, não no Oriente? Primeiro foi o relaxamento da disciplina no exército. Não havia mais aquele rigor nos treinamentos militares. Outra razão que favoreceu a queda do Império no Ocidente é que o próprio exército romano era formado por muitos bárbaros, por muitos povos, muitas pessoas que não eram parte do Império Romano. Outro fator foram as guerras civis entre os diferentes candidatos ao trono. Havia uma imensa disputa, todos queriam governar o Império no Ocidente, e num período de 90 anos houve 80 candidatos, ou seja, 80 diferentes governos dentro do Império Ocidental. Os hunos, sob a aliança de Átila, chegaram à Europa desde a Ásia, e isso enfraqueceu bastante o Império Romano Ocidental, que já não tinha lá muitas defesas. Outras tribos do norte também cobiçavam as riquezas do império, então havia muitas invasões, havia muitos saques no império, e isso foi debilitando o próprio império. E o cristianismo era bastante caro para o império também, porque atraía os melhores intelectos à igreja, e o monarquismo ou monacato que se desenvolveu nesse período também exigia o apoio do império e tinha um custo alto. Então, ao mesmo tempo que Constantino se aproveitou do cristianismo para tentar unificar o seu império e conquistar, ampliar o seu império, por outro lado também o benefício que o império quis do cristianismo acabou sendo bastante caro. E isso enfraqueceu o Império Romano, que caiu no Ocidente, como já dissemos, no ano de 476. Qual era a condição da igreja em Roma? Com a queda de Roma, a queda de Roma deixou um vazio de poder e de lealdade no Ocidente. E
obviamente, a igreja e o bispo de Roma ocuparam esse vazio de poder e de autoridade que estava vazio por causa da ausência de um imperador. E assim a igreja foi se fortalecendo, foi ganhando autoridade e poder. Havia 5 patriarcados, né, nesse tempo. O de Jerusalém, o de Antioquia, o de Alexandria, de Constantinopla e de Roma. Eram 5 cidades bastante importantes no mundo da época, no Império Romano e também para o cristianismo. E essas 5 cidades exatamente tinham como líderes algumas pessoas bastante proeminentes, grandes autoridades. Mesmo e cada um queria ter a supremacia sobre os demais. Mas Roma insistia com a sua prioridade, uma vez que supostamente foi fundada por 2 apóstolos e o seu bispo foi o sucessor de Pedro, segundo a tradição, que mais adiante nós vamos ver que foram forjados documentos falsos para que essa autoridade fosse validada. Então, isso era uma suposição, não era uma verdade. Porque quando Paulo chega em Roma, a Bíblia mostra que já havia cristãos naquele lugar. Então, não foi Paulo, nem foi Pedro quem fundou a igreja de Roma. E Pedro também não foi pastor ou bispo ou líder na igreja de Roma. Então, essa é uma suposição, uma tradição que não tem fundamento. De qualquer forma, o patriarca de Roma se aproveitou dessas coisas e lançava a mão dessas coisas para ter autoridade sobre os demais e, consequentemente, com o passar do tempo, sobre toda a igreja em todo o mundo. Com a presença do governo, a igreja no Oriente foi mais submissa ao império e a igreja em Roma mais livre do seu controle. Lembrem-se que o Império Ocidental caiu, mas no Oriente o Império Romano continuava. Então a igreja oriental permaneceu mais submissa ao Império e a igreja do Ocidente se tornou mais livre do controle do Império. E com isso foi também ganhando poder. O bispo de Roma, Damásio, se referiu aos outros bispos como filhos e inventou o título sede apostólica para Roma. Outro bispo de Roma, chamado Cirício, começou a se titular e exigir que as pessoas o chamassem de pai ou paizinho, que se tornou depois a palavra papa. Em espanhol significa papá e depois nós conhecemos como Papa hoje em dia. Então, foi assim que surgiu o título de Papa. Veja que foi somente a partir de 384 que surgiu esse título. E por exigência de um bispo de Roma que queria ser chamado assim, que exigia que os seus membros, a sua congregação, o chamassem dessa forma. Até essa data não havia esse título e não havia esse nome para o líder de uma igreja. Houve muitas disputas entre esses 5 patriarcas, dessas 5 cidades que nós mencionamos anteriormente, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma, e especialmente entre os do Oriente e de Roma. Como quase todos os 4 se concentravam no Oriente, somente Roma no Ocidente, havia uma grande disputa entre eles. Além disso, enquanto a igreja ocidental cuidava dos povos invasores com as suas línguas, crenças e costumes, a igreja oriental entrou em discussões teológicas que duraram por séculos. Então, as duas igrejas também, que na verdade eram uma igreja só que uma estava no Ocidente, a outra no Ocidente, Oriente e Ocidente, elas tiveram enfoques diferentes. A do Ocidente, com a invasão dos bárbaros, se preocupou em alcançar esses bárbaros, de alguma forma. E a do Oriente ficou preocupada com as
muitas discussões e disputas teológicas que surgiram na época, que também não podemos colocar como se fosse algo desprezível. O papel da Igreja do Oriente foi importantíssimo nessa época. Por quê? Porque houve problemas sérios com relação à doutrina e à teologia bíblica, e que foram definidos justamente por causa dessas discussões teológicas que surgiram. Com a entrada de muitos pagãos na Igreja Ocidental, também entraram costumes estranhos. E alguns deles foram, as imagens começaram a aparecer nos cultos e dentro das igrejas, mais ou menos por volta do ano 400. A Virgem foi a substituição, na verdade, da deusa Vênus e Diana na devoção do povo. Então, uma das coisas que aconteceu é que os pagãos que entravam na igreja não eram convertidos e simplesmente transferiam a adoração que eles tinham a alguns deuses do paganismo para personagens bíblicos que eles iam conhecendo e ouvindo. E assim foi que surge a adoração a Maria. Era a adoração dos pagãos a Vênus e Diana e passaram a adorar Maria. A ceia do Senhor tornou-se um sacrifício e os ministros eram como sacerdotes ou como mediadores entre o povo e Deus. Então, aí a ceia deixou de ser aquele memorial que Jesus ensinou, deixou de ser uma simples ordenança e passa a ser visto como um sacrifício que era ministrado, que era oferecido pelos sacerdotes, pelos líderes das igrejas. No Ocidente, a divisão entre leigos e clérigos cresceu e o culto tornou-se um ritual realizado pelos padres que os leigos observavam. Enquanto isso, as igrejas no Oriente continuaram com os seus cultos congregacionais como eram celebrados desde tempos mais antigos. Também elementos da corte imperial e os ritos pagãos, como velas e incensos, passaram a fazer parte dos cultos, passaram a ser usados. Então, vela, incenso e alguns aparatos, por exemplo, as roupas que o clero católico utiliza, na verdade, foram copiados da corte imperial, das vestimentas dos imperadores. E as velas, os incensos e outras coisas mais foram trazidos para dentro da igreja dos cultos pagãos. Isso é bastante sério e nos faz pensar se realmente nós, como cristãos que professamos a palavra de Deus, que queremos ser cristãos autênticos, se devemos fazer uso desse tipo de coisa nas nossas igrejas. Bem, o império no Ocidente, vimos como ele foi se desenvolvendo, os acontecimentos, como a igreja foi sendo constituída e também como se desenvolveu. E vamos ver agora, então, um dos elementos que surgiu, um dos movimentos, uma das coisas que surgiu nesse período da Igreja Imperial, como consequência por todas essas coisas e esses desvios, podemos dizer assim, que a Igreja foi tomando. O monaquismo, ou monacato, ou monasticismo, como alguns chamam, nós vamos encontrar essas três palavras designando a mesma coisa nos livros. Monacato, monaquismo ou monasticismo. Ele nasceu de 3 fatores. Primeiro deles, porque existem alguns textos no Novo Testamento que recomendam o celibato e muitos que chamam os cristãos à santidade pessoal. Então, esse era o argumento, digamos assim, o argumento bíblico para justificar este movimento de monacato. A segunda razão, o segundo fator, eram as religiões pagãs, que tinham as suas virgens sagradas, os seus padres celibatários ou líderes celibatários, os seus eunucos,
e outras pessoas isoladas da vida normal para servir aos seus deuses. Então, alguns cristãos acharam que também deveriam ter pessoas desse tipo, que se isolassem da vida normal para servir aos seus deuses, ou seja, para servir a Deus. E o terceiro fator foi o vínculo entre o império e a igreja, que promoveu o mundanismo na igreja, que nós mencionamos há poucos minutos anteriormente. No Egito, Antônio, no ano 250 a 356, ele iniciou o monacato ermitão. Havia duas formas de monacato ou de monaquismo: o ermitão e o coletivo. Qual era o ermitão? O ermitão, a pessoa vivia sozinha, era solitária, ia para um deserto, para algum lugar, e vivia completamente longe da sociedade e sozinho. Quando ela tinha alguma necessidade, ela podia ter contato novamente com as pessoas, voltar para vamos dizer assim, para as cidades, ou para as vilas, ou para a sua família. Mas o monacato ermitão era assim e foi fundado por esse senhor chamado Antônio, no Egito. Era isolado, individual. E no ano 271, Pacômio, no ano 320, Pacômio, então, organiza o monacato em comunidades, que era também um grupo de pessoas que buscavam santidade, que estavam inconformados com a mundanidade da igreja, queriam levar uma vida diferente e resolveram se isolar desta igreja, se afastar do convívio direto com essa igreja, formando uma comunidade mais fechada. Então, essas pessoas se reuniam juntas e passavam a viver em comunidades em algum lugar, e segundo as regras que foram estabelecidas, uma vez que a pessoa fizesse parte dessa comunidade, ela não poderia ter nenhum contato mais com o restante da sociedade. Ela tinha que estar completamente isolada e afastada. Seu único contato era a sua própria comunidade. Basílio de Cesareia, em 329 a 379, regulamentou estritamente a vida dos monges e insistiu em que os mosteiros deveriam servir a igreja local por meio de escolas, educação profissional e orfanatos. Então, com o passar do tempo, Basílio organizou melhor a vida nos mosteiros e deu a eles essa tônica social, esse viés social. Então, os mosteiros, as pessoas que estavam ali, além de viverem a sua vida buscando a santidade, deveriam estudar, aprender. Se produziu muita literatura, muito conhecimento nesses mosteiros, mas eles também deveriam prestar um serviço à sociedade e à sua igreja. E isso era por meio de escolas, oferecendo educação profissional, e por meio de orfanatos, ou seja, acolhendo e cuidando crianças que não tinham famílias ou que eram abandonadas. Na Síria, alguns monges viviam sentados em pilares. No oeste, Martim de Tours fundou o primeiro mosteiro na Gália, no ano de 350, no ocidente. E mais tarde, na Europa, os mosteiros seguiram a lei de Bento, que foi organizado em 529, aí já em outro período. Vamos ver, para finalizar nossa aula de hoje, rapidamente, algumas controvérsias que surgiram nesse período da igreja e que desencadearam a realização dos concílios para justamente resolver essas controvérsias. A maioria das controvérsias surgiu no Oriente e deixou a igreja oriental dividida da igreja ocidental e até entre ela mesma, entre si mesma. Alguns fatores contribuíram para a realização
dos concílios, especialmente o primeiro concílio, que foi na cidade de Nicéia, e que também estabeleceu parâmetros e precedentes para outros concílios que se realizaram depois. O primeiro deles é que o episcopado monárquico colocou as decisões nas mãos dos bispos, o que causou muitos conflitos entre eles. Ou seja, como eram questões teológicas, religiosas e bíblicas, então os bispos teriam que tomar as decisões acerca disso. E isso causou muitos conflitos. Constantino solidificou seu reino sobre todo o império e queria unificá-lo com uma base na fé cristã. Isso estabeleceu também um precedente para que outros imperadores se envolvessem em assuntos da igreja. Então nós vamos ver que esses primeiros concílios, eles não foram convocados por bispos ou por líderes ou por patriarcas das igrejas, não. Foram convocados pelos imperadores e não por líderes das igrejas. As heresias, assim chamadas após serem condenadas nos concílios, forçaram a igreja para definir assuntos que antes não havia necessidade. Entre muitos sínodos e concílios, 4 deles foram reconhecidos como concílios ecumênicos, definindo a doutrina em que todos os cristãos deveriam crer. Nós vamos ver que os concílios, esses 4 concílios, que são os primeiros 4 concílios importantes, são considerados concílios ecumênicos, por quê? Porque foram realizados no Oriente, mas foram decisões tomadas pela Igreja Ocidental e a Igreja Oriental. Então, havia representantes do Ocidente e do Oriente, e juntos, então, nesses concílios chegaram a algumas conclusões e algumas definições com relação às controvérsias que havia naquela época. Que o Senhor te abençoe, e na próxima aula nós vamos estar, então, estudando cada um desses concílios, do que trataram e qual foi o resultado deles. Que o Senhor te abençoe poderosamente.